Presidente, colegas vereadores, coube a esse vereador realizar o penúltimo grande expediente dessa atual legislatura, do período ordinário do Parlamento Municipal. E talvez algumas pessoas que acompanham mais de perto a Câmara de Vereadores, vereador Aristeu Dall'Anna, Vossa Excelência, que vai realizar o último grande expediente na próxima quarta-feira, estejam estranhando, porque nós fizemos um grande expediente há poucos dias atrás, anterior à eleição municipal, onde nós fizemos a permuta com o vereador Patucci, que gentilmente trocamos o grande expediente e mantivemos a ordem normal agora. Então, eu queria, primeiramente, no início desse grande expediente, dizer algumas coisas que eu tenho dito frequentemente. Eu tenho ressaltado muito aqui, vereador Paulo Necli e vereador Fernando, nós que conversávamos um pouquinho, há poucos minutos, a respeito da situação que o Brasil passa em torno da pandemia. Algo que tem se mostrado extremamente grave, porque tem sido os números e os efeitos da pandemia têm chamado mais atenção ainda do que a pandemia lá atrás, quando iniciou. Então, não canso de reafirmar a necessidade dos cuidados por todos. Todos nós precisamos tomar cuidado. Eu, algumas sessões atrás, fiz essa fala aqui e algumas pessoas me questionaram: vereador, o senhor está chamando a atenção da comunidade, mas o senhor ficou afastado por um período aí da Câmara em virtude do contato com um familiar que teve Covid. Exatamente, vereador Gleison. Mesmo eu que tenho tomado todos os cuidados e tenho orientado as pessoas nesse sentido, vivi um momento desses. Imagina a pessoa que está se descuidando, que não está levando a sério os cuidados que são necessários nesse momento. Então pode até ser que alguns pensem, lá vem o Alex novamente com essa conversa. Mas, infelizmente, o que nós temos sentido e visto na nossa comunidade é que muitas daquelas pessoas que gostavam de dizer: eu quero pegar isso logo, porque daí eu já tenho e passa, infelizmente, algumas dessas pessoas que diziam isso, inclusive publicamente, vereador Rufa, pegaram a doença e, infelizmente, não estão aqui mais para dizer o que aconteceu e o que sentiu. Então, vamos tomar o cuidado, nos cuidar das pessoas da nossa família, é proteger um e aos outros. Evitar que a pandemia siga fazendo vítimas, vereador Patucci. E especialmente para a comunidade que tem muito aquela discussão sobre se o vírus impacta na economia. Se nós queremos que a economia continue funcionando, se nós queremos que as pessoas continuem trabalhando, e aqui eu aproveito esse momento para saudar toda a equipe da Rádio Planalto que está aqui hoje, sejam todos bem-vindos. Sei que a rádio receberá uma homenagem logo na sequência. Eu não vou cometer a indelicadeza de querer fazer eu a homenagem antes do proponente, mas não posso deixar de fazer o registro da presença de todos aqui. Sejam bem-vindos. A Rádio Planalto, que sempre me recebeu muito bem e que é uma rádio que tem a marca, o espaço democrático para a nossa gente, para a nossa comunidade. Então, vamos tomar conta, nos cuidarmos, garantir que a economia possa seguir prosperando, que é isso, se nós nos cuidarmos, não vai ser necessário medidas mais duras, vereador Paulo Necli, vereador Rude. Ninguém vai reclamar que o estabelecimento comercial teve que fechar, que o restaurante não pôde atender, que a escola teve que parar, mas para isso nós precisamos ter consciência individual e coletiva. Então eu queria agora, rapidamente, Miqueias, te agradecer, como sempre, pelo pronto atendimento dos nossos encaminhamentos e pedir para que o Miqueias possa nos assessorar na explanação do nosso grande expediente, passando as nossas peças que nós preparamos para o dia de hoje. Nosso mandato, ele é um mandato que não iniciou nesse período legislativo, ele é um mandato que diz sequência. Nós fomos eleitos lá em 2012 e fomos reeleitos em 2016. Então nós temos uma atuação no parlamento como vereador que finalizará agora no próximo dia 31 de dezembro, em Arã. Me permita lhe parabenizar pela eleição, que você tenha um bom mandato a partir da próxima legislatura,
que possa construir as propostas que você defendeu na campanha e que tenha sucesso agora como vereador eleito e não mais como suplente. Parabéns e, ao mesmo tempo, parabenizar a Ada, que se faz presente aqui, que é uma das vereadoras que foi eleitas para o próximo período. Nosso mandato ele é um mandato que, como eu disse, começou em 2012, foi renovado em 2016 e nós construímos uma marca que é a marca do diálogo com os mais variados setores da cidade, com os mais variados pontos da cidade, e isso nos propiciou falar sobre muitas coisas, apresentar muitas demandas, construir muitas ações públicas e coletivas no parlamento. Pode passar, Miquel. Nós tivemos um diálogo focado em promover essa aproximação dos bairros e comunidades de Passo Fundo com o parlamento, procurando atender às demandas que são próprias dos bairros do dia a dia, vereador Paulo Necli, que são as mais variadas, desde a lâmpada que queima, do buraco na rua, do bueiro, da relação com o vizinho, do pátio que está abandonado, que gera problemas para a comunidade, até mesmo, pode ir passando, Miquel, até mesmo aquelas relações que são mais diárias, a relação pela reivindicação do espaço da melhoria na escola, do atendimento melhor na unidade básica de saúde, da reivindicação da moradia, das melhorias nos bairros da nossa cidade. Esse é uma foto, por exemplo, de algo que nós acompanhamos desde o início, que foi o reassentamento das famílias que tinham ocupado um terreno aqui no bairro Leonardo Ilha, que foram reassentados lá no Parque do Sol. Pode passar, Miquel. Nós também tivemos uma atuação muito presente no debate com o diálogo e no diálogo sobre o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda na nossa cidade, que nós estamos numa imagem com o secretário Cadu, o secretário de Desenvolvimento Econômico, onde inúmeras vezes nós reunimos com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico a partir de demandas apresentadas pelo comércio local, pela indústria local, pelos empresários da nossa cidade. Pode passar, Miquel. Ao mesmo tempo, nós também construímos uma relação muito presente na exigência dos direitos humanos. E é importante que muitos aqueles que torcem o nariz quando se fala em direitos humanos, porque na grande maioria das vezes misturam conceitos, não entendem o que são direitos humanos. Direitos humanos são os direitos fundamentais para todo ser humano, vereador Rufa. E o direito à habitação, o direito à moradia, o direito ao acesso à saúde são direitos fundamentais. E nós procuramos, durante o nosso mandato, construir essas relações para exigir das esferas públicas, tanto elas municipal, prefeito municipal, nosso executivo municipal, como do governo estadual e como da União, aquilo que é direito da nossa população. Pode passar, Miquel? Que nós temos um conjunto de imagens que são esses momentos de interação desse vereador com a comunidade. O diálogo próximo das pessoas, que era permitido naquela época dos nossos registros, sem máscara, porque a pandemia chegou no início desse ano, e nós tivemos muito trabalho anterior ao período de pandemia. Pode passar, Miquel? Nós tivemos um conjunto de projetos de lei que foram apresentados aqui e viraram leis. É óbvio, e eu já disse isso aqui várias vezes, que a atuação de um parlamentar ela não deve e não pode ser, isso é uma opinião minha, medida única e exclusivamente pelo número de projetos de leis, proposições que ele apresenta no parlamento. Porque nem toda ação do parlamentar ela vira lei. Nem toda ação do parlamentar se refere a um ofício, a um encaminhamento físico. Muitas das ações que o parlamentar faz, pelo menos este parlamentar, é de aproximação, é de interação, é de diálogo entre os setores envolvidos para que a gente possa buscar os avanços que a comunidade precisa. Pode passar, Miquel? Então, nós temos um conjunto de leis que foram apresentadas aqui nesse parlamento e só puderam ser aprovadas, e aqui vai um agradecimento tanto à legislatura passada como a essa legislatura, aos colegas vereadores, porque o conjunto dos colegas, na sua grande maioria, entenderam que aquelas contribuições que nós apresentamos deveriam sim, virar leis e passarem a fazer parte do contexto legal da cidade de Passo Fundo. Pode passar, Miquel?
Pode passar. Aqui, volta só que essa imagem. Essa é uma das leis, por exemplo, vereador Gleison, um tema que nós trabalhamos aqui, Vossa Excelência trabalha também, o vereador da Lalana trabalha, um conjunto de outros colegas trabalham, que é a questão da luta pelo fim da violência contra a mulher. Nós fomos um dos vereadores que aprovaram leis que visam divulgar ainda mais os canais de acesso e de auxílio para as mulheres vítimas de violência, que elas saibam onde procurar o auxílio necessário quando são vítimas, infelizmente, disso que ainda é algo muito presente na vida de milhares de mulheres Brasil afora, e em Passo Fundo não é diferente. Então, a lei que visa divulgar mais e melhor os canais de acesso para que as vítimas de violência possam buscar o auxílio necessário. Pode passar, Miquel. Nós também tivemos presente em muitas lutas que são, para além das lutas do dia a dia da comunidade, mas que estão presentes em grandes vetores, por exemplo, como a luta pela educação de qualidade, pública de qualidade. Pode passar, Miquel. A defesa do patrimônio público dos gaúchos, a defesa do Banrisul, a defesa do serviço público estadual. Pode passar, Miquel. Nós lutamos por temas nacionais, por exemplo, contra a reforma trabalhista, que foi vendida para o povo brasileiro, que geraria emprego e renda e criaria um momento de paraíso para as relações de trabalho. Nós fomos um dos poucos vereadores que se manifestou contra a reforma trabalhista, que acabou redundando num grande número de desempregados, não confirmou aquilo que o governo federal vinha dizendo, que ia gerar mais emprego e renda, e, ao mesmo tempo, terminou praticamente, a não ser por uma insistência ainda dos advogados trabalhistas, da defesa dos direitos dos trabalhadores. Pode passar, Miquel? E mais algumas fotos que representam os momentos que nós vivemos aqui na Câmara de Vereadores, onde nós denunciamos, muitas vezes, vereador Patucci, o descaso, principalmente do governo do Estado do Rio Grande do Sul, na ação da educação. Essa foi uma manifestação que nós recebemos aqui na Câmara de Vereadores, quando da paralisação dos professores lá no ano de 2019. Pode passar, Miquel? Aqui mais imagens da nossa atuação nas ruas, onde nós participamos de inúmeros atos, ações, defendendo o nosso ponto de vista e nos colocando à disposição da comunidade. Pode passar, Miquel? Uma sequência de fotos, onde nós recebemos o conjunto de trabalhadores das categorias do Estado que veem as suas empresas ameaçadas de privatização, a questão da Corsan, do Banrisul, da Procergs, da Sulgás, empresas que são altamente rentáveis aqui no Estado do Rio Grande do Sul e que vira e mexe estão na ótica privatista dos governos que se seguem no Estado e também no governo federal. Pode passar, Miquel? Outras ações nós tivemos em vários momentos, junto com os estudantes da UPF, junto com os trabalhadores e movimentos de luta nacional pela moradia, em defesa da moradia. Pode passar, Miquel? Aqui é algo que eu me orgulho muito, porque eu sempre fui um ativista muito próximo da questão da cultura da nossa cidade. Eu tive a oportunidade de ser secretário de Cultura aqui em Passo Fundo. Nós conseguimos fazer avançar muitas coisas na cultura, e aqui eu participei de vários momentos, mas esse é o momento registrado da entrega do Prêmio Fulcultura, que foi a criação do Fundo de Cultura, propiciada a partir de uma lei do então vereador Juliano Roso, que quando foi vice-prefeito sancionou e possibilitou e regulamentou a lei, possibilitou que o Fundo Cultura seja uma realidade em Passo Fundo e que tenha premiado muitos projetos culturais da nossa cidade. Então, isso são momentos como esse que eu guardo, entre vários outros, é verdade, mas os momentos próximos à construção da cultura como um setor economicamente importante da nossa cidade, além de ter outras várias questões que nós poderíamos ressaltar, recebe o apoio do Executivo Municipal e da cidade de Passo Fundo, reconhecendo a sua atuação. Pode passar, Miquel. Aqui, como eu disse, eu não sou daqueles que defendo que os mandatos devam ser avaliados por números. Quantos pedidos de providência apresentou, quantos projetos de lei fez, quantas indicações e tudo mais, mas as pessoas, talvez, um grande número de pessoas não pensam como eu. Então, a gente está aqui apresentando os nossos números. Projetos de lei, pedidos de providências foram mais de 500,
leis sancionadas, foram mais de 13, foram mais de 30 projetos apresentados, foi um grande número de indicações, foi um grande número de moções que trataram dos mais variados temas aqui nesse parlamento. Pode passar, Miquel? E um conjunto de leis que a gente apresentou, eu poderia destacar lá a que permite a parceria público-privada no município de Passo Fundo, a lei que instituiu os parqueletes na cidade de Passo Fundo, a lei de incentivo à doação e ao aleitamento materno, a obrigação de fixação do DISC 180 com o telefone da Delegacia de Mulher nos espaços públicos da nossa cidade. Pode passar, Miquel? Aqui inclui a Feira do Livro no calendário de eventos no município de Passo Fundo, a Feira do Livro, uma das marcas da nossa cidade, que acontece anualmente, que valoriza muito a produção cultural local dos nossos escritores. Foi a gente que incluiu no calendário para que ela possa ser efetivamente garantido o apoio e que ela conste do nosso calendário. E também a nominação da Unidade Básica lá de Saúde do bairro Donária, entre outras várias nominações que nós demos aqui na cidade, da irmã Guiomar Zambenedetti, que foi uma batalhadora da área da educação e da assistência social daquele bairro, e que não tinha, Carvalho, nosso amigo da Rádio Planalto, não tinha uma única homenagem registrada na história da nossa cidade. Quem conhece o trabalho da irmã e conheceu o trabalho, sabe do que eu estou falando, da importância dessa homenagem. Pode passar, Miquel. Os desafios para Passo Fundo. Isso é um tema que eu tenho trabalhado nos nossos mandatos, como a cidade pode vencer e pode avançar mais para melhorar a qualidade de vida da nossa gente. Infelizmente, eu não tive o meu mandato renovado nesse processo eleitoral. Mas eu não lamento isso. Acho que a população tem os seus motivos para reeleger e não eleger. Compreensível. Eu já disse isso alguns dias atrás, vereador Eloy. Eu fui eleito e fui reeleito. Não posso reclamar da população de Passo Fundo. A população de Passo Fundo me deu 2 mandatos nesse parlamento. E não me deu o terceiro. Tem os seus motivos, talvez eu possa achar que mereceria o terceiro, mas não questiono isso. Sigo na vida pública, vou continuar atuando como sempre atuei. Fora do parlamento, defendendo aquelas bandeiras que sempre defendi e atuando como sempre atuei. Mas eu gostaria muito de estar na próxima legislatura para poder debater mais o que será a nossa cidade no pós-pandemia. Infelizmente, ainda não tão pós assim, porque em virtude de um conjunto de desmandos nacionais, principalmente, nós não temos ainda muito claro como será a vida do povo brasileiro a partir do próximo ano. Se nós teremos as vacinas necessárias e fundamentais para que a população possa ser imunizada e que nós possamos voltar a uma certa normalidade que, sem dúvida nenhuma, vereador Pedro Nanelli, não vai ser a normalidade que nós vivíamos antes do período de pandemia, mas eu gostaria muito de levantar alguns temas. Nós precisamos ter uma atuação, tanto do Executivo Municipal como desse Parlamento em 2020, que busque solucionar vários problemas que nós vamos ter. O problema do acesso à saúde, o problema do emprego e da renda da população. Como solucionar? Pode passar, Miquel. Como solucionar a luta contra a fome? São milhares de brasileiros e brasileiras que voltaram a figurar no triste rol daqueles que passam fome no nosso país. E os municípios, vereador Pedro Nanelli, em seguidinho eu já lhe dou a parte, os municípios vão ter que assumir ainda mais esse papel. Porque, infelizmente, o que nós temos visto a nível federal é a redução do recurso para a área da saúde, a redução do recurso para a área da assistência, a dificuldade dos municípios a acessar recursos que possam auxiliar as cidades a enfrentar esses problemas
que não surgiram por causa da pandemia. O desemprego era uma realidade antes da pandemia, já vinha numa crescente, mas que foi muito aumentado e potencializado em virtude da pandemia. As dificuldades que as pessoas vão passar em virtude das sequelas do Covid, que não são só sequelas daqueles que tiveram a doença e que passaram por ela, que estão curados, mas sequelas para as famílias que perderam seus entes queridos e que um grande número desses entes queridos eram aqueles que propiciavam a manutenção das suas famílias. Os desafios pós-pandemia, eles são muito grandes. E nós vamos precisar, vereador Rufa, de um parlamento que possa se debruçar conjuntamente com o executivo para vencer esses desafios. Miqueias, pode passar, por gentileza? Antes de eu fazer um encerramento, vereador Pedro Danelli, a parte é de Vossa Excelência. Obrigado, vereador Alex. Eu não podia deixar de me manifestar e participar do seu grande expediente, até porque Vossa Excelência é uma pessoa que eu lhe admiro muito pela sua inteligência, sabedoria e da forma que Vossa Excelência faz política num partido que hoje todo mundo às vezes ele considera como um vereador, uma pessoa, partido comunista, extremista, enfim, desse lado aí, Vossa Excelência é totalmente ao contrário. Às vezes eu me pergunto, vejo a sua postura aqui na casa e vejo que o senhor tem uma postura de correta, de tanto para um lado como para o outro, o senhor está sempre atento às situações e não é uma pessoa que só vale o que o senhor pensa, só o que o senhor diz, o que o senhor acha. Vossa Excelência é um vereador com muita sabedoria, teve a oportunidade de ser o líder do governo do prefeito Luciano aqui, conduzindo muito bem as demandas do executivo, junto com os demais vereadores, muitas vezes até, como a gente sabe, que o líder do governo às vezes até se prejudica, porque tem que defender aquilo que o senhor propôs a defender. Então, eu lhe cumprimento pela sua postura, pela sua dedicação, pelo seu trabalho, pelo coleguismo, e pode ter certeza que eu lhe admiro muito e tenho uma admiração especial por Vossa Excelência, e vou levar sempre na minha vida ali fora com a recordação de um grande vereador, uma grande pessoa que conviveu nesses últimos 8 anos conosco aqui. Desejo sucesso, saúde para Vossa Excelência e muita sabedoria e uma vida muito melhor aí fora, na outra atividade que Vossa Excelência vai desempenhar com certeza. Um grande abraço, Vossa Excelência. Obrigado, vereador Pedro Danelli. Pois não, vereador Paulo. Vereador Alex, quero lhe dar os parabéns pelo seu grande expediente e dizer a você, Alex, que é mais um amigo, mais um irmão, que nós nos conhecemos nos 8 anos aqui. A tua inteligência, o teu passo em linha reta é a tua marca. Muito obrigado a todos que estiveram conosco ao longo dos mandatos. Nós que te agradecemos, Alex. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo. Eu queria, rapidamente, antes de fazer o encerramento, agradecer as palavras dos colegas, dizer que a minha trajetória pública, ela é uma trajetória que, claro, tem a minha construção, aquilo que é meu, que eu procurei, que eu construí, mas é óbvio que ninguém se constrói sozinho. Aquilo que eu sou, aquilo que eu defendo, aquilo que eu apresento, aquilo que eu legitimo, ele é construído por várias pessoas. Eu me filiei no Partido Comunista do Brasil quando tinha 18 anos, lá em 1992. Anteriormente já militava na União da Juventude Socialista e fazia militância no movimento estudantil, lutando por questões ligadas à educação. Muitas pessoas passaram pela minha vida, muitas pessoas continuam comigo nessa trajetória, e eu sou, em grande parte, a construção disso tudo. A gente é a construção de tudo que a gente vive, de tudo que a gente se relaciona, de tudo que a gente almeja e constrói. E eu me considero isso. Então eu queria, nesses poucos minutos que me restam, fazer alguns agradecimentos. Primeiro, eu não poderia deixar de agradecer aos servidores da Câmara Municipal de Vereadores aqui de Passo Fundo, aqueles que me acompanharam no primeiro mandato, aqueles que acompanharam o parlamento nesse segundo mandato.
alguns mais próximos, outros mais distantes, mas todos fundamentais para que o parlamento funcione, especialmente para que o meu mandato pudesse seguir funcionando. Então, fica aqui um grande abraço a todos os servidores e servidoras do Parlamento Municipal, servidores concursados, os terceirizados, as equipes que monitoram a Câmara, a comunicação e todo mundo. Eu poderia aqui, sem dúvida nenhuma, listar vários momentos onde essa participação ela foi importante para a construção do nosso mandato. Segundo, agradecer a parceria com os colegas da atual legislatura, com todos. Muitos aqui não concordam com as opiniões que são apresentadas, discordo em alguns momentos, concordo em outros, mas tenho o maior respeito, porque é importante que a gente diga, a divergência, a não concordância com opiniões, ela não transforma nós em inimigos. Elas transformam em pessoas que pensam diferente. E a sociedade é feita de pessoas que pensam diferente. E a democracia é um dos valores primordiais para a vida humana, porque ela tem que saber, ela propicia isso, que nós possamos conviver com as diferenças. E eu valorizo muito isso. Então, muitas vezes, mesmo de forma dura, e talvez alguma outra que não é do meu feitio de forma mais ríspida, defendendo ideias aqui no parlamento, não é porque eu odeio esse ou odeio aquele, é porque eu discordo. E eu sempre entendi isso quando as pessoas se colocaram contra minhas opiniões. A discordância ela é válida e ela é importante. E o terceiro agradecimento vai para a minha equipe. A equipe que me acompanhou no meu mandato, servidores que trabalharam comigo, que me acompanharam lá no primeiro mandato, que me acompanharam nesse segundo mandato. Tenho a certeza de, se o vereador Alex é reconhecido e conhecido, é criticado, é elogiado, grande parte disso, tanto da crítica como do elogio, é dividido com todos aqueles que me acompanharam. Aqui no parlamento agora está o Christian lá atrás, que trabalha comigo, também o Maurício Faco, que estão aqui acompanhando no plenário, os demais estão no gabinete lá, garantindo o funcionamento do nosso espaço. Então, agradecer a todos aqueles que, representados por que estão aqui, contribuíram muito para que os nossos mandatos pudessem contribuir com a cidade de Passo Fundo. E quarto, eu não poderia deixar de agradecer a militância do PCdoB, ao meu partido, a todos os homens e mulheres que militam, que constroem essa agremiação política na cidade de Passo Fundo e que propiciaram grandes vitórias, grandes momentos, que nós nos apresentássemos, por exemplo, nesse processo eleitoral com cara própria, que debatêssemos as nossas ideias e as nossas propostas para a cidade de Passo Fundo. Esse é o momento do nosso último grande expediente, um momento de despedida. Uma despedida que encerra, o nosso mandato encerra agora no próximo dia 31, vereador Ronaldo. Mas a nossa vida na cidade e a nossa ação política não encerra com o mandato do PCdoB no próximo dia 31. Nossa vida segue. E eu vou estar sempre à disposição da comunidade. As minhas redes sociais, Miquel, por gentileza, pode passar? Permanecerão as mesmas. Os contatos serão respondidos como sempre foram. E eu terei imensa alegria de continuar interagindo com a comunidade de Passo Fundo para tratar dos mais variados temas. Agradeço, Ronaldo, Vossa Excelência que preside o Parlamento, agradeço a todos os colegas pela atenção no dia de hoje e me dirijo especialmente à comunidade, agradecendo e dando um grande e forte muito obrigado pela confiança que depositaram no nosso mandato e na nossa atuação. Até logo mais, se Deus quiser, e com certeza Ele há de querer. Um abraço, obrigado a todos.